Senhor, queridos irmãos, minha saudação aos irmãos da congregação Rincão, ao pastor distrital, pastor Eliseu e a irmã Clarice. Deus abençoe, um grande abraço a vocês. Também aos encarregados, o presbítero João e a sua esposa Sara Ertal. Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer imenso estar aqui comunicando com vocês e neste momento trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Quero convidar a todos vocês para nós lermos na primeira epístola de Pedro, o capítulo é o 5 e o verso 7 em diante, que nos diz assim: entreguem todas as tuas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o inimigo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Esse texto bíblico aqui, ele nos traz uma palavra de encorajamento para os dias em que nós estamos vivendo. Pedro escreve esta carta aos irmãos do mundo todo, mas nesse momento ele estava escrevendo para os irmãos de Jerusalém, para os irmãos judeus, aqueles que haviam aceitado Jesus e que agora, quando Pedro escreve, eles estavam passando por um momento difícil. Mas quando nós lemos essa carta, nós vemos que parece que Pedro estava escrevendo essa carta para nós, para os dias de hoje. E é exatamente o que nós estamos vivendo, Quem foi Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro esteve com Jesus durante todo o ministério de Jesus. Pedro foi um dos que viu a glória de Deus no momento da transfiguração de Jesus lá no monte, Como nos relata o livro de Marcos, capítulo 9. Pedro estava junto quando a glória de Deus desceu e Jesus foi transfigurado. Pedro teve o privilégio de ver a glória de Deus. Pedro acompanhou Jesus durante o ministério. Pedro estava com Jesus no momento da morte, no momento da ressurreição. Pedro participou dessas etapas da vida de Jesus, tanto nos momentos bons como no momento de tribulação. É claro que Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E como todo ser humano tem as suas falhas, Pedro também teve suas falhas, mas ele se arrependeu, e a glória do Senhor foi sobre ele. Pedro foi aquele que lá no dia de Pentecostes, como nos relata a palavra de Deus no livro de Atos, ele foi cheio da glória de Deus com todos aqueles que estavam reunidos lá em Jerusalém, E a partir de então Pedro se tornou um marco, uma coluna na igreja de Jerusalém e pregou naquele dia e mais de 3.000 almas se converteram a Cristo. Pedro, então agora ele está escrevendo esta carta, trazendo aos irmãos um aconselhamento, trazendo uma palavra de encorajamento no momento da tribulação. E ele diz: entreguem todas as tuas preocupações a Deus. Numa outra versão, nós vamos ver Pedro falando assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos ansiosos, o mundo está ansioso, com os acontecimentos dos últimos dias. Estamos ansiosos, estamos preocupados, e a ansiedade é uma preocupação extrema. Mas Pedro está nos aconselhando, e esta palavra que é viva e eficaz, ela nos aconselha: lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Você, querido, que está me ouvindo, querida irmã, não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Lance. Você tem um escape, você tem um recurso que é lançar sobre ele as tuas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vós. Ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família, ele está cuidando de você. Aleluia. E no momento da tribulação, ele tem cuidado de vós. As nossas ansiedades, a ansiedade, ela neutraliza a nossa fé.
E esse não é o momento para a nossa fé estar neutralizada, mas esse é o momento, como disse Pedro aqui, para que a nossa fé esteja firme. Aleluia, para que a nossa fé esteja viva na pessoa do Senhor Jesus. A ansiedade, ela nos faz parar. E esse não é o momento de nós pararmos de orar, não é o momento de nós pararmos de clamar. Esse é o momento de nós clamarmos, erguermos a nossa voz, mesmo que seja dentro do nosso lar. Erguermos a nossa voz, estarmos ligados com os céus nesse momento. Aleluia. A ansiedade, ela também nos faz esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Querida irmã, esse não é o momento de esquecer, mas esse é o momento de lembrar que ao longo da tua vida o Senhor tem cuidado de ti, está cuidando de ti e agora neste momento Ele também continua cuidando de ti. A ansiedade, ela produz incredulidade e esse não é o momento de nós estarmos incrédulos não, mas é o momento de nós estarmos firmes, crendo que as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa vida. Pedro então ele diz, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, que anda por aí rugindo como leão. Ele está rugindo como leão, assustando, trazendo medo. Aleluia, mas eu e você que cremos no Senhor, eu e você que temos um Deus que cuida de nós, nós não estamos com medo, mas nós estamos confiantes e crendo que o Senhor está cuidando de tudo nesse momento de aflição. Aqui no verso 10 nós vamos ler mais, que diz assim, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, querida irmã, é um pouco de tempo. O Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou a vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Aleluia, que Deus vos abençoe. Nós vamos orar neste momento e colocar a tua vida na presença desse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante de Ti, Pai, trazendo uma palavra de ânimo, conforme Pedro tem escrito nas Escrituras, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança. Abençoa, Senhor, essa irmã e esse irmão que estão ouvindo esta palavra. Abençoa, entra com providência dentro do seu lar, guarda, livra de todo mal, de todo perigo, cuida de cada um de nós, Pai, nesse momento em que estamos passando. Abençoa as nossas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço. E lá no livro de Mateus, a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus vos abençoe no nome de Jesus.